Oi, meus amores! Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Júlia Cavalcante, esse é o Descolei, canal onde eu conto um pouquinho da minha vida aqui em Nova York. Também conto pra vocês como que eu saí do Rio de Janeiro e me mudei pra Nova York, tudo que envolve essa mudança, enfim. E vamos ao que interessa. No vídeo de hoje a gente vai ter mais um Papo Descolado. Papo Descolado é aquela conversinha que a gente tem bem sincerona de como é morar nos Estados Unidos. E hoje eu vou falar um papo descolado que é muito pedido aqui no canal. Como eu aprendi a falar inglês. Como que eu aprendi inglês, assim, de uma forma natural, orgânica, e que eu consiga me comunicar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que o mais importante de tudo é dar essas dicas de como aprender a se comunicar. Falar inglês é muito legal, né? Quanto mais perto você chega da pronúncia do americano, é melhor de ser entendido e de entender, é óbvio. Quanto mais perto a gente chegar de um inglês nativo, né? O nativo é o inglês da pessoa que nasceu naquele lugar, né? Um nativo daquela área. Então, quanto mais perto a gente chegar desse inglês, é claro que é melhor, é mais fácil das pessoas te entenderem, é mais fácil de você acertar a pronúncia daquela palavra. Por exemplo, as palavras com TH, que tem aquele thought, third, think, three. É muito fácil de confundir o número 3 com uma árvore, tree and three, e o free, de liberdade. Então, quanto mais perto a gente chegar do inglês nativo, melhor. Mas a intenção real de você saber inglês é você conseguir entender e ser entendido, certo? Se você tá querendo fazer um negócio, você tem que entender o que aquela pessoa tá te oferecendo, o que aquela pessoa quer, e você também tem que se fazer entender. Então, você também tem que saber responder o que você quer, ou naquele negócio o que é interessante pra você. Enfim, o legal de você saber inglês é você conseguir viver, se comunicar, sair no supermercado e comprar o que você quer, ir no restaurante e pedir aquilo que você realmente quer. Não é apontar pra qualquer coisa. É você precisar ir no banheiro e você saber perguntar onde fica o banheiro, é você entender uma direção. Então, no Papo Descolado de hoje, eu vou contar como eu aprendi a minha história, e sempre que eu conto a minha história, eu tento dar uma dica pra vocês também conseguirem chegar aonde eu cheguei, ou muito além do que eu cheguei, mas sempre da forma mais proveitosa das oportunidades que eu acho que tem pra oferecer aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, num dos vídeos aqui no canal eu comentei que eu vim morar nos Estados Unidos com 2 anos, quase 3 anos. Fiquei até os meus 4, quase 5 anos aqui nos Estados Unidos. E voltei pro Brasil, né? Foi na época que meu pai veio fazer faculdade aqui e tal. E quando a gente voltou pro Brasil, principalmente eu acho que a minha irmã perdeu também bastante, mas eu perdi completamente o inglês. É claro que muita gente fala que só de ter aprendido na infância aquilo fica no seu subconscious, e aí quando você vai falar aqui você tem uma facilidade e tal. Mas pra ser muito sincero, eu não sinto que isso foi muito verdade no meu caso, não. Eu acho que não tava no fundo da minha cabeça. Eu adorava novelas da Globo, assim, novelas em si. Eu amava, eu gostava das atrizes, eu queria ser atriz, eu amava ver as novelas da Globo. E aí, numa determinada época da minha vida, eu acho que eu tinha uns 14 anos, eu parei de ver qualquer tipo de novela, comecei a detestar a novela, comecei a ver muito filme. A gente tinha HBO em casa por uma época, assim, eu via muitos filmes na televisão. Depois a internet começou a avançar, né, evoluir, e aí eu comecei a ver muitos filmes, gente. Eu via, assim, depois quando começou o Netflix a bombar no Brasil, eu zerava o Netflix. As minhas amigas falavam assim, vamos ver um filme? Eu falava, já vi. Aí, esse daqui eu já vi. Aquele outro ali, já vi. Eu já via todos, eu via assim 1 ou 2 filmes por dia. Eu acho que isso de ver filme ajudou muito, não só a entender o inglês, mas como a entender a cultura americana e como eles falam, como eles se colocam na língua. Tem muita coisa que você não consegue traduzir, então é muito difícil de explicar para uma pessoa assim que nunca ouviu aquela expressão, que eu ouvi várias vezes no filme, como que ela é usada, como é que ela é colocada. Por exemplo, o though. O though é uma coisa que a gente não fala no Brasil. É como se você botasse um mais, mas só que no final da frase. Então, assim, ele é um chato, mas ele é bonitinho. Aqui eles falam assim, ele é chato. Ele é bonito, though. Mas ele é bonito. Você pode falar o mais antes, mas tem muita gente que vai falar ele é bonito, though.
Então, tem algumas expressõezinhas que eu já fui pegando só de assistir e de ver muita coisa legendada, tá? Outra coisa legal que eu fazia também era pesquisar letras de música, gente. Todo mundo que sabe letras de música em inglês é porque pesquisou na internet. Quando a pessoa tá falando ali na rádio, é muito rápido, não dá pra pegar tudo. Às vezes você entende uma coisa completamente diferente do que ela tá falando. Aí vira aquela, sabe aquela música? Dançando de biquíni sem parar. Então, tocando BB King sem parar. Enfim, vira esse tipo de pérola, entendeu? Então, é muito interessante você parar e analisar a letra da música. Outra coisa muito legal é você deixar passar coisas, tá? Então, uma coisa que eu fazia direto é assim, a pessoa contava falava uma frase inteira. No meio eu tinha me perdido completamente, mas eu tava aqui, ó. E eu ia deixando passar, deixando passar, deixando passar. Em algum momento eu voltava a entender aquilo que a pessoa tava falando. E até hoje é um pouco assim também. Então, tipo, às vezes o Pira tá falando alguma coisa, tá falando, já me perdi. Mas aí depois ele fala assim, então, você quer comprar outra coleira? Aí eu fico tipo assim, então ele tava falando que a coleira estragou. Aí com uma coisa no final que eu entendi, eu já começava a fazer associação na cabeça. Então aquilo que ele tava falando era coleira. Então o que ele quis dizer naquela hora é que a antiga estragou. Então, não, botava as ideias juntos e eu falava, quero. Não, a outra estragou, né? Confirmava se era aquilo mesmo. E aí aprendia coisas novas, só de você deixar passar um pouco também. É muito difícil você, quando você tá ensinando inglês pra alguém, a pessoa ficar muito apegada a tudo quanto é detalhe. Não tinha vergonha de depois falar assim, desculpa que eu não entendi o que você falou. Você pode repetir? E a pessoa repete. E aí você fala assim, desculpa, eu ainda não tô entendendo. O que é essa palavra? O que é aquilo? Aponta. Como é que é isso que você tá falando, entendeu? Então, não tinha esse problema. Mas deixar passar algumas coisas é importante para no final você fazer esse círculo de associação. De você falar assim, aqui eu me perdi, mas agora que você falou isso, eu entendi o que você quis dizer naquela hora, entendeu? Outra dica muito legal, eu já dei aqui no vídeo, mas eu vou falar de novo, porque eu não me canso de falar, é que aqui nas bibliotecas públicas e nas igrejas existem cursos com pessoas que se voluntariam a ensinar inglês. Então, uma sugestão que eu te dou é, chega lá, dá uma olhada, dá uma estudada. Se você achar que aqueles voluntários não estão tão legais, assim, não tem um nível tão legal de inglês, tenta procurar outro lugar, outra igreja, outra biblioteca. Tem biblioteca pública a cada esquina aqui nos Estados Unidos. Então procure até você achar algum voluntário que você se identifique, sabe? Que bata a conexão e aí se agarra nessa pessoa e fala, eu vou vir em todos os seus horários, quando que você vem aqui? E aí pega essa pessoa pra te ensinar e tente aprender aquilo da melhor forma possível, mas relaxa também. É legal que você aprenda de uma forma leve, de uma forma sutil. E que quando você cometa erros, que você entenda que aquilo é parte do processo e ri, entra na brincadeira. Eu acho que eu já contei aqui no canal também que minha primeira pérola nos Estados Unidos foi que eu tava no Starbucks e estava procurando um lugar para comprar um chip de celular, sabe? Pra ter internet no meu celular. Aí cheguei lá, a primeira coisa que eu quis foi um chip. Entrei no Starbucks e aí perguntei pra uma menina, Hi, how are you? Do you know where I can buy a chip? Aí ela olhou assim pra mim, tipo, sorry, what? Aí eu, chip. Aí ela, ok, desculpa, você tá falando, parece que você tá falando chip. Aí eu falei, um chip. Eu fiquei insistindo no chip, gente, não sabia outra palavra pra falar sem ser chip. Aí, quando eu comecei a fazer chip, for sale, chip. Na época eu não sabia falar cell phone, the little thing that you put in the cell phone. Era mais ou menos assim. Sheep for call. Sheep. No, sheep. The small you put in. The small that you put in. No? Ela caiu na gargalhada, mas a menina ria, mas sem parar, assim, ela ria sem parar, e eu comecei a rir também, e eu ficava assim, ó, e ela, e eu, e ela, só que eu já comecei a rir de um pouco de desespero, tipo, como é que eu vou achar meu chip? E aí ela riu, ela, you mean a SIM card? E eu falei, um SIM card, pode ser, ai meu Deus, que frescura. Aí ela, ha. Aí ela riu, ela falou, minha filha, você tá me perguntando onde comprar um carneiro, um chip, um carneiro, é carneiro? Nem sei que animal é esse chip, eu acho que é carneiro. Ovelhas.
Aí eu falei, ah, então sheep é ovelha. Ela falou, sim, sheep é ovelha. E aí eu já aprendi uma palavra nova. Então é assim, gente, é caindo na gargalhada, é descontraído. Se você ficar muito tenso, vai ter aquele medo, aquela trava de falar e aí você não vai conseguir aprender inglês como você deveria aprender inglês, tá? Então, isso é uma dica pra vocês que eu acho que eu exerci muito. Foi simplesmente eu relaxava e eu ria muito. Gente, eu cometia muitas pérolas. Todos os dias eu cometia pérolas. Até hoje, o Peter de vez em quando me sacaneia, que eu falo alguma coisa parecida. A palavra third e a third são muito parecidas. E third é terceiro e third é cocô. Então, às vezes eu falo assim, ah, não, ele tá no cocô. Não, no cocô gaveta. Então, é esse tipo de pérola que vai acontecer com você. O máximo que vai acontecer, gente, é alguém não entender e tal. É claro que também tem um lado ruim das pessoas não entenderem e levarem meio que a mal o que você falou, né? Às vezes você, tipo assim, quer falar assim, não, peraí, eu vou falar alguma coisa. E você usar uma expressão do tipo, não, shut up. Não dá pra você falar shut up. Porque você falar shut up é muito agressivo. Então, aprendi aqui algumas coisas. Eu nunca falei shut up, graças a Deus. Mas eu já vi algumas pessoas levarem uns esporrinhos, assim. Tipo assim, não me manda calar a boca, querida. Algumas coisas se perdem na tradução e algumas coisas você vai acabar, às vezes, sendo grosseiro. Mas aí você sempre tenta levar uma leveza no seu jeito de ser. Porque às vezes você fala, tipo assim, não, shut up, hold on. Você tá rindo, você tá fazendo uma expressão, você já tá sendo você tá sendo menos agressiva, sabe? Então, as pessoas vão receber aquilo de uma forma diferente. Como eu tava falando pra vocês, eu indiquei o cursinho da igreja, porque eu já fiz o cursinho da igreja e realmente é muito legal, mas não é suficiente, tá? Você vai precisar de mais inglês, de mais aulas e tal. Uma coisa legal que eu fiz também, baixar todos esses aplicativos que eu sei que vocês já devem saber, fazia bastante isso também. Outra coisa muito legal que eu também fazia é tentar fazer amizade com americanas, pessoas que falam inglês. Pode ser da Austrália, australianos, né, britânicos, e aprender a falar a língua da pessoa só se comunicando com a pessoa. É muito legal isso, gente. Você pode entrar no Facebook, você pode seguir alguém no Instagram, você pode dar o seu jeito, é claro que de uma forma segura, né? Não liga a câmera, assim, não faz nada do que estão te pedindo, nenhum tipo de transferência bancária e tal. Não clique em nenhum link, de preferência, mas siga essas pessoas, conversa no Facebook, entre em contato com essa pessoa, tenta praticar, tenta fazer uma amizade com alguém mais ou menos da sua mesma idade, pra você ficar fazendo amizades, falando do seu dia a dia e aprender, tá? E aí a minha história foi mais ou menos essa. Depois que cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a estudar na escola, né? Eu já falei algumas vezes que eu tive matérias de inglês, então eu praticava muito inglês, além dos professores de todas as matérias só falarem inglês, então isso me ajudou muito. E a partir daí, né, com o namorado americano, só convivendo com muita gente que fala inglês, acabei aprimorando o meu inglês cada vez mais. E hoje em dia eu acho que eu tenho um inglês bem legal, o meu nível está bem alto e eu consigo entender 90% do que eu escuto. Às vezes, dependendo do assunto, às vezes assim, quando algum dos amigos do Pira se apresenta e fala assim, o que você trabalha? E a pessoa começa a entrar, falar sobre seguro e falar sobre alguma coisa muito técnica, ou então falar que faz alguma coisa muito específica na empresa, eu já fico meio assim, legal, muito legal, tô entendendo tudo e às vezes eu não tô entendendo nada. Outra coisa também que acontece muito é quando uma pessoa também tem um accent. É claro que eu tenho um sotaque de brasileiro, eu tento falar o mais próximo do inglês exatamente pelo que eu vou falar agora, que é a minha dificuldade de entender o inglês com um accent. O inglês do indiano, o inglês do chinês, do japonês, do hispano. É difícil de entender, ainda mais para quem não fala inglês. Então, duas pessoas com accent muito diferente têm muita dificuldade de se entender. Quando alguém com accent vem falar muito, um accent muito forte vem falar comigo, gente, isso acontece geralmente com Uber. Quando eu ligo pro Uber, o telefone já é meio ruim, né? A ligação já é mais difícil de entender. Às vezes dá uma falhada e a pessoa ainda tem um accent muito forte. Eu não consigo entender. E aí, gente, a gente entra num outro lugar. Será que vale a pena pagar um curso de inglês? Pensa a longo prazo, quanto que vale a pena pagar um curso de inglês. Às vezes você tá pensando pro seu filho, né? Não necessariamente pra você. E, gente, às vezes tem opções muito mais baratas, que a gente acha assim, não, tem que fazer aquele tradicional, cursinho de inglês, tem que aprender inglês e tal. Mas você já pensou
que o preço de um cursinho de inglês por anos, até você se formar, é mais caro do que você fazer 2 intercâmbios. Ir morar nos Estados Unidos por um mês, às vezes, pode ser mais barato do que você pagar um curso aí super caro que tem aí no Brasil, quase R$1.000, por 4, 5 anos até você se formar. Às vezes vale mais a pena vir para os Estados Unidos e praticar. Às vezes você tá pensando no planejamento do seu filho e tal, mas eu queria te dar uma outra dica muito legal. Eu não recebi nada pra falar isso, tá, gente? Eu só tô falando porque a minha irmã mais nova tá fazendo esse aplicativo e é uma coisa muito, muito legal, uma coisa meio nova, eu acho. Não me lembro de ter isso na minha época. E ela saiu do curso de inglês para fazer isso, porque achou que esse método tava sendo muito mais eficaz, muito mais barato e vale super a pena. É o iTalki. Esse aplicativo, ela fala com uma americana. Meia hora por semana ela pega o telefone e fala com a americana. Você pode fazer por 15 minutos, por meia hora e por 45 minutos. Por meia hora ela paga $7. Então, por semana, ela tá pagando só $7. É claro que se ela quisesse fazer mais que uma vez por semana, ela poderia. Se ela quisesse fazer mais que 45 minutos, também pode. Gente, eu sei que o dólar tá super alto e tal, mas ainda assim é muito barato, $7 pra você falar meia hora com um americano. É uma americana da idade dela, você vê o videozinho da menina, é uma menina super legal, na introdução lá, você consegue ver o vídeo da pessoa, você vê se tem a ver com você, e elas conversam sobre coisas que elas gostam, então elas conversam sobre a série favorita delas, elas conversam sobre a escola, como é que a menina vai pra escola, o que ela faz, e gente, assim, pensa no como isso é positivo, pra você aprender aquilo que eu falei lá no início, sabe, de estar vendo séries, de aprender as expressões, de aprender os slangs, como as pessoas falam. E eu achei muito, muito legal, então eu vim fazer o vídeo recheado de dicas pra vocês, gente. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, de assinar o sininho da notificação. Deixa aqui nos comentários se você estiver gostando do Papo Descolado, que a gente vai ter muito, muito mais, tá bom? Um beijo, um queijo e fica com Deus.